Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer estas nuvens aqui cor-de-rosas, aparecendo um pedacinho do céu azul ao fundo. Esse tipo de nuvens aqui vocês podem fazer de qualquer cor, tá? É só usar a criatividade. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo que eu fiz de outra cor bem diferente, só para vocês terem uma ideia. Ó, eu fiz aqui nesse colorido aqui no fundo, ó, as nuvens preta e branca, aquelas nuvens carregadas de chuva. E aí vocês podem criar, pode fazer azul, roxinha, nuvens verdes, aí vocês escolhem. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como eu fiz aqui nesse pedacinho, tá? Eu deixei um pedacinho sem fazer para mostrar para vocês aqui no próprio livro, tá? Então, primeiro de tudo, vamos aos materiais que a gente vai precisar. Então, vamos precisar de lápis de cor, caneta posca branca ou a borracha elétrica. Ou quem quiser também pode utilizar uma borrachinha comum. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas também dá para fazer. Bom, os lápis, aqui no meu caso, como a cor das nuvens é rosa e tem umas nuances lilás, tem o céu azul, então eu selecionei as cores de acordo com o que eu queria, tá? Então, eu vou passar aqui as referências do que eu usei, mas não necessariamente precisa ser essas, tá? É só para vocês terem uma ideia. Aí vocês vão escolhendo cores similares que vocês tenham na caixa de lápis de cor de vocês. Então, dos lilás, eu usei esses lápis aqui, que é da linha Pastel, da Compactor. Então, eu usei esses dois tons de lilás aqui, da caixinha, tá? A minha caixinha é a de 24 cores. Eles não têm referência, nem nome, nem número, tá? Mas são dois tons de lilás. Rosas. Então, eu separei os rosas da minha caixa do Faber-Castell Super Soft. Peguei praticamente todos os rosas que tem na caixa de 50 cores. Então, eu usei o rosa pétala, que é o 320, usei o 330 rosa, 332 rosa claro, o 328 que é o rosa pink, 323 que é o fúcsia. Então, vocês podem pegar aí todos os tons de rosa que vocês têm aí na caixinha de vocês, tá? Quem tiver só um cor de rosa, também dá pra fazer, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E ainda nos rosas, eu usei também esse aqui que é da linha Policromos, da Faber-Castell. Usei o fúcsia, que é o 123. Usei esse daqui, que é o magenta 133. Aí, agora para o céu azul. Ainda nos policromos, eu utilizei o Phthalo Blue 110 e o Light Ultramarine, que é o 140. Então, é um azul puro e um azul claro, mas vocês também podem escolher qualquer tom de azul que tiver aí na caixa de vocês, tá? Esses aqui são de uma caixinha de 12 cores que eu tenho. Então, pelo menos 2 tons de azuis vocês devem ter. E aí, como eu tinha que não que seja necessário, aí para que o meu colorido fique com mais riqueza de detalhes, né? De tons, aí eu acrescentei essa cor aqui que é do Prismacolor, que é o Blue Denim Blue. É o PC 1101, tá? E aí, pra gente homogeneizar tudo, eu trabalhei com lápis branco. Esse aqui é o branco do Policromos.
Quem quiser pode usar o Blender também, tá? Não necessariamente precisa ser o lápis branco. Bom, pessoal, então, como sempre, eu faço uma pesquisa na internet, eu procuro várias referências, procuro tutoriais de outros artistas, para que eu possa me inspirar e descobrir minha própria maneira de fazer, de chegar naquele resultado, utilizando outras técnicas adaptadas aqui para os livros de colorir, tá? Que nem sempre tudo que os artistas fazem, todas as referências que a gente busca, não é possível fazer exatamente como eles estão fazendo no livro de colorir, devido a vários fatores, né? De gramatura de folha, às vezes o material que a gente pode utilizar no livro. Então eu sempre faço essa pequena pesquisa na internet antes de começar qualquer um dos meus coloridos, olhando várias referências, olhando tutoriais e também juntando as minhas próprias experiências e conhecimentos que eu tenho ao longo de alguns anos, desde que eu me entendo por gente, eu mexo com trabalhos manuais, com artes, né? Eu trabalho com maquiagem, que é um tipo de arte. Então, tudo isso eu agrego para chegar num resultado. Então, pessoal, por que eu falei tudo isso, fiz essa introdução aqui? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade, né? De pensar, ai, como que eu vou fazer o fundo? Que fundo que vai combinar? Que cores que eu posso usar? O que que vai ficar bom nesse desenho? Então, assim, eu acho que é interessante vocês saberem de como que é o meu processo criativo, para vocês se inspirarem e aí vocês terão um norte, né, para seguir, para conseguir também criar e colocar mais a criatividade de vocês no desenho, tá? Então, eu acho que a base de tudo é pesquisa, é pesquisar, ver muita coisa, né? E não só na internet, passar a observar mais tudo que tem ao nosso redor, principalmente a natureza. Começar a observar um objeto que está ali sobre a mesa e tenta enxergar ali aonde está incidindo a luz naquele objeto, aonde está incidindo a sombra, analisa a combinação de cores, olha estampas das roupas e tenta entender o porquê daquela combinação, entendeu? Então, é daí que nasce um processo criativo. E quanto mais você vai agregando como que eu posso dizer? A gente forma meio que um arquivo, um banco de dados na nossa cabeça, né? E quanto mais a gente vai agregando essas informações, essas imagens, em cima disso a gente começa a desenvolver outras coisas, a criar, e vai lapidando, né? Aquela ideia, aquela referência que você pegou, em cima daquilo você cria uma outra coisa, você vai complementando, e é daí que surge um trabalho, que surge um colorido, daí vai surgindo várias ideias e você coloca ali a sua identidade naquele trabalho. Bom, chega de falação, vamos para o que interessa. Espero que tenha ajudado um pouco vocês que têm essa dúvida, tá? Então, pessoal, vou começar com esses dois tons de rosa. Então, aqui, cada uma dessas nuvens, eu fui fazendo uma combinação de rosas diferentes, tá? Por isso que eu escolhi tantos tons, assim, de rosa. Mas não necessariamente precisa fazer assim, tá? Se você tiver menos tonalidades aí disponíveis, faz com o que vocês têm. Aí, vocês vão controlar a intensidade da cor para fazer um degradê, utilizando a pressão da mão sobre o lápis, tá bom? Eu vou mostrar aqui isso mais na prática que eu tô falando para vocês. Então, aqui praticamente a gente vai trabalhar fazendo degradês, tá? Então, eu começo do escuro pro claro. Então, a minha cor mais escura aqui nesse caso é o fúcsia, 323. Aqui eu já deixei pré-desenhado, tá? As nuvens. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse processo de desenhar as nuvens, né? É bem simples também, vou mostrar aqui nesse caderninho de rascunho.
Então, eu desenhei com o próprio lápis de cor, com pouca intensidade, tá? Não risquei muito forte. Aqui no rascunho eu vou fazer forte, que é para vocês enxergarem melhor. Então, é bem assim, bem livre, tá? Esse traçado. Então, vocês imaginem o formato de nuvens, o formato que vocês querem, ó. E vai riscando. E aí, depois, fez a primeira, a gente começa aqui a sobrepor, ó. Tá? Então, aqui eu fiz elas assim, ó. Umas vindo daqui pra cá e outras vindo daqui pra cá. Então, elas se encontram numa linha central. Então, aí agora eu venho daqui, ó, e faço mais algumas nuvens. E aí, vai sobrepondo, ó. E vocês podem fazer no tamanho, formato que vocês quiserem, tá certo? Ó. É bem livre esse daqui, tá? Ó. Certo? Aqui não tem mistério, né? Então, vamos lá. Então, vou começar com a cor escura. Ai, parece que eu tô enrolando vocês, né, gente? Aqui nos livros eu gosto sempre de trabalhar com alguma superfície mais lisa por baixo, tá? Isso vai ser melhor pro resultado do desenho, também não vai prejudicar tanto o verso da folha. Então, eu costumo usar uma folhinha de acetato de raio-x, tá? Não, é raio-x. Essa minha já tá toda manchada de tinta, tá? Mas é uma folhinha de raio-x, então eu coloco ela aqui por baixo, porque ela é fina, então ela encaixa bem certinho aqui no cantinho. Ela é maleável, não fica duro, e ao mesmo tempo deixa a minha superfície lisa. Não vai ficar afundando, né? Mas quem quiser pode usar pranchetinha, eu sei que muita gente usa a prancheta, né? Aí vai do gosto de vocês. Então, agora vamos de verdade, ó. Então, eu vou trabalhar sempre com movimentos circulares. Vou colocar pertinho. Então, ó, movimentos circulares. Aqui, ó, na bordinha da folha, eu posso começar apenas com vai e vem, só pra gente fazer a primeira demarcação, tá? E, gente, não precisa pôr muita força, tá, no lápis. Principalmente esse Super Soft, ele é um lápis bem ceradinho, então, mesmo sem força, ele já pigmenta bem. E até mesmo pra gente conseguir trabalhar com camadas com ele, a gente não pode saturar tanto lá logo na primeira camada, tá? Depois que eu fiz aqui a minha marcação inicial, aí agora eu vou começar a trabalhar com movimentos circulares. Ó. E aí, nós vamos subindo de forma bem aleatória, fazendo algumas ondulações, deixando bem irregular isso daqui, tá? Ó, aqui, conforme a nuvem ela tá subindo, aí eu posso ir subindo com essa cor mais escura também. Ó. Esse fundo aqui, eu não vou negar pra vocês, ele é trabalhosinho, infelizmente, mas o resultado é bem satisfatório e é bem gostoso de fazer. A gente começa a fazer e nem lembra assim que tá fazendo, quando se dá conta, já tá pronto. Ó, e essas bordinhas deixa bem aleatório, tenta não deixar nada muito reto, tá?
Ó, gente, agora eu tô vindo aqui com a minha segunda camada para intensificar mais essa cor, só que a borda a gente vai deixar ela mais suave, tá? Que é para outra cor que vem depois entrar dentro dessa primeira cor. Então, eu tenho que deixar alguns espacinhos em branco. Agora, eu vou usar o segundo tom de rosa, que é o 320 rosa pétala. E aí, eu vou começar aqui, ó, por cima do rosa anterior. E aí, eu não vou chegar até a risca, eu vou parar um pouquinho antes, eu vou deixar uma margem, sem pintar. Que é isso que vai me dar essa bordinha branca aqui, ó, da nuvem. Ó, gente, aí a gente vem por cima, ó, de tudo e já faz tipo um blender com essa cor mais clara. Vou fazer aqui uma segunda camadinha. As nuvens, eu acho que o legal é a gente deixar um pouco visível essa textura de lápis de cor mesmo, tá? Que ele fica assim, alguns pontinhos brancos sem preencher. Se ficar assim, aquela pintura muito lisa, muito chapada, eu acho que tira um pouco esse efeito de nuvem, né? Porque a nuvem não é chapada, a nuvem real, né? Então, isso daqui vai ajudando a trazer nuances também, tá? Então, não precisa ser totalmente preenchido, tá? Lógico, não vai fazer mal feito também. Vou fazer só esse pedacinho aqui para vocês verem, tá? Mas aí agora o resto é tudo a mesma coisa. Aí, feito isso, eu vou pegar o lápis branco pra gente dar uma homogeneizada. E aí, eu vou arrastando, ó, essa cor rosa aqui por cima dessa borda branca que eu deixei, ó. Pra ela ficar esfumadinha. Essas beirinhas aqui é ruim de fazer, a gente fica meio sem posição, né? Bom, até aí ok, né? E aí, gente, daqui pra frente, o que que eu fiz? Eu fui fazendo a mesma coisa, só que eu fui mudando as combinações de rosas, eu fui mudando as tonalidades. Então, aqui, ó, quando chegou aqui em cima, eu quis fazer algumas nuvens lilazinhas. Aqui onde apareceu o céu, né? Eu fiz algumas lilazinhas, ó. Aqui eu misturei o rosa com o lilás, aqui mais uma lilazinha. E aí, vocês usam a criatividade de vocês, tá? Aqui também eu misturei um outro tom, um creminho, aqui perto do inseto. Aí, agora, acabamento. Eu gosto de usar ou a posca ou a borrachinha elétrica. Muitas vezes eu prefiro mais a posca, que eu tenho mais controle, mais domínio com ela. Então, o que que eu faço? Para que essas bordinhas brancas aqui, ela não fique tão demarcada, então assim, tá vendo? Aqui ela tá bem retinha, né? Então, ó, aqui nesse lilás, ó, vendo? A beirinha dela tá bem recortada. Para que eu deixe ela mais difusa, eu gosto de dar o acabamento com a caneta posca. Então, eu vou fazer aqui onde eu ainda não passei. Então, eu uso essa posca mais grossa, a 5M. E aí, ó,
eu vou passando ela aqui na bordinha, assim, fazendo um zigue-zague para deixar bem irregular essa borda. E eu já venho e passo o dedinho, ó, arrastando para cima e para baixo. Aí tá vendo que fica tipo uma névoa, fica uma transparência nessa borda? Então, isso que me ajuda nesse acabamento para a nuvem ficar mais natural, não ficar uma coisa assim, parecendo um desenho muito infantil, ó. Olha a diferença, tá vendo? E aí, com a posca também, eu gosto de vir aqui pelo meio das nuvens, fazendo algumas manchinhas brancas, ressaltando também, né? Por exemplo, aqui, ó, eu já vejo que aqui é uma área mais clarinha. Então, eu posso vir, ó, você faz uma manchinha, depositou a tinta, e aí você vem com o dedinho, ó, arrastando, tá? Quem não quiser usar o dedo, pode usar um cotonetinho também, tá? Mas eu não ligo, ó, a gente vai ficando com o dedinho todo sujo, mas essa tinta, ela é a base de água, sai muito fácil. E aí também a gente tem a outra opção de usar a borracha, vou mostrar aqui. Ó, a borracha, você tem que ter um pouco mais de prática com ela, um pouco mais de domínio, tá? Mas também é uma opção. Então, ó, essa daqui é a elétrica. Aí você vem aqui nas bordinhas, ó, e vai dando uma esfumada, ó, tentando deixar mais difusa, igual a gente fez com a posca. Tá? E aí também a gente pode vir pelos meios, deixando aquelas manchinhas brancas. Deixa eu ver onde eu vou fazer aqui, ó. Uma manchinha aqui. Ó, tá? Que ela sai restinho da borracha, né? É bom sempre limpar com pincel, que a gente pode borrar, passar a mão. Bom, então, nuvens é isso, tá? Então, gente, ó, só recapitulando. Então, aqui, ó, quando eu terminei de fazer toda essa nuvem aqui, aí a gente vai para a próxima. E aí eu começo a mesma coisa. Então, daqui da borda da nuvem de baixo, eu começo já com o escurinho, ó, com o meu rosa mais escuro, ó. Mesma coisa, ó, deixando bem irregular as bordas. Então, essas partes mais escuras é onde vai dar a profundidade, vai dar a sensação realmente de que as nuvens estão sobrepostas. E aí, mesma coisa, ó. Aí, depois fez a parte escura, vem com a cor mais clara. E lembrando sempre de deixar aquela bordinha branca. Como eu sempre falo para vocês, aqui eu não enxergo muito bem por causa da minha posição, né, para gravar. Então, não fica um acabamento tão bonito assim. Então, peço que vocês relevem. Ó, passa a cor clara por cima de tudo. Aí, ó. Agora eu vou mostrar como que a gente faz se for com um único tom de rosa. Então, por exemplo, aqui pra cima, ó, eu usei praticamente um tom de rosa só. Mas tá vendo como a gente vê um degradê? Isso daí é por conta da pressão que eu faço no lápis. Então, esse daqui, ó, continuar. Então, vou usar esse aqui, o rosa 330.
Então, eu vou vir aqui nessa que tá mais pra cima, que aqui em cima eu quero mais claro. Ó, então, eu já vou começar, eu vou trabalhar só com essa cor, ó. Então, aqui agora eu já vou começar com mais pressão, ou seja, já vou deixar a cor mais saturada, ó. E aí, conforme eu vou avançando, eu vou subindo, eu vou deixando a minha mão mais leve. E dessa forma eu tenho um degradê utilizando apenas uma cor de rosa, um tom, né? E aí chega lá em cima, ó, deixo o espacinho branco. E aí eu posso voltar, ó, quiser fazer mais uma camada aqui para escurecer mais. E aí, gente, às vezes quando a nuvem é mais gordinha, mais cheia, pelo meio dela eu vou fazendo umas outras nuances com a própria cor, ó. Aí algumas partes eu dou uma forçada mais no lápis. E aí eu tenho um tom sobre tom com o mesmo lápis, ó. E aí isso já dá uma profundidade, dá mais uma ondulação aqui na nuvem. E aí a gente vai preencher toda a nuvem assim. E aí lembra, né, quando terminou, vem com um lápis branco aqui na borda, ó, para espalhar o pigmento e uniformiza por toda a nuvem. Aí, tá vendo? Fica essas manchas aqui, ó. Isso que vai dar a graça da nuvem, tá? Nuvem chapada não existe. Gente, agora eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz aqui o céu, tá? Essa parte aqui de céu azul, entre as nuvens. Aqui, como eu já fiz tudo, já completei, eu vou mostrar pra vocês num caderninho de rascunho como eu fiz. Então, aqui no céu, eu vou trabalhar com aqueles 3 tons de azul que eu mostrei pra vocês. Então, eu vou começar com o tom mais escuro. Aqui eu fiz um rascunho, tá? De algumas nuvens, pra fazer o céu aqui no meio, só pra vocês terem uma ideia. Então, ó, deixa eu posicionar aqui direitinho. Então, aqui também é bem livre, tá? Não tem regra. O segredo aqui também é a gente criar manchas nesse céu. Então, ele também não pode ser chapado. Então, você vai escolher a parte que você quer mais escuro, as partes que você quer mais claro do céu. E a gente vai trabalhando igualzinho as nuvens, ó. Então, a gente vem aqui, ó, na bordinha da nuvem. Aqui eu esqueci de deixar aquela bordinha branca, né? Mas você vai começar a pintar o azul logo após a bordinha branca da nuvem. Deixa eu mostrar aqui no meu desenho. Ó, tá vendo? Eu comecei o azul, ó, depois da borda branca. Eu não encostei aqui na cor, não, ó, tá vendo? Então, sempre respeitando a bordinha branca, tá? E aí, ó, eu vou entrando aqui pelo meio e aí vou deixando alguns espaços já sem preencher, em branco. Que é onde a gente vai fazer o nosso ponto mais iluminado, né, do céu. Ó, o Prismacolor, principalmente, dá para trabalhar bem com camadas. Então, eu
vou trabalhando com camadas, tá? Eu começo mais suave, faço a primeira camadinha só para definir os pontos de luz e sombra. E depois eu vou escurecendo. Aí pode fazer umas áreas assim grandes, mais escuras. Então, essa é a primeira camada, tá? Deixo umas áreas de luz. Aí, eu venho com o segundo tom de azul. Um tom abaixo do primeiro. E começo a preencher as outras áreas. Ó, gente, então aqui é tudo uma primeira camada. O céu, embora ele tenha manchas, a gente pode deixar a pintura mais preenchida mesmo, tá? Não precisa deixar esses espacinhos brancos, né? Igual a gente deixou nas nuvens. O céu, ele já tem uma textura mais chapada, né? Então, aqui a gente tá falando de texturas. Então, por isso que eu vou fazendo assim com camadas aos poucos. Isso aqui tudo, né, chama acabamento na pintura. Mas, gente, não se apeguem muito a isso não, tá? Pode pintar do jeito que vocês gostam, deixando espaço em branco. O negócio é você ter prazer fazendo isso, não se sintam pressionados. Ah, eu tenho que aplicar uma técnica de camadas com lápis de cor. Não, é que eu já tô meio acostumada a trabalhar assim. Então, pra mim é natural, não é sofrido, não é algo que eu tenho que forçar, tá? Mas vocês podem fazer assim, pintar deixando os espaços em branco, pode já carcar a mão. Só assim, tem que conhecer o material que vocês estão trabalhando. Porque dependendo do material, se você já pintar muito forte, depois você não consegue mais colocar nenhuma outra nuance por cima. Então, tem que conhecer como é o material que vocês têm. Qual a melhor forma de trabalhar com ele. Por exemplo, o super soft, a gente já não consegue trabalhar assim com tantas camadas, né? Ó, aí o terceiro tom, aquele azul mais clarinho, vou preenchendo aqui. Então, depois daquele segundo azul, eu coloco o clarinho aqui. Isso vai me dar um degradê. Vou voltar aqui com o segundo tom de azul e fazer uma segunda camada. Mas o céu é isso, gente. É assim que vai nascendo o nosso céu. Tem que ter um pouquinho de paciência e trabalhando devagarzinho que fica um resultado bem legal. Então, agora eu vou finalizar o desenho do livro e aí eu mostro pra vocês, senão vai ficar aqui muito cansativo vocês ficarem olhando fazer assim, tempo real. Mas é isso, eu espero que tenha dado pra entender direitinho como que eu faço.
pessoal, então esse aqui é o resultado final do nosso céu de nuvens cor-de-rosas. Olha, eu já finalizei aqui também a ilustração dessa libélula, tá? Bom, então para finalizar, eu quero só deixar um recadinho aqui bem especial, porque eu fiquei sabendo que tem uma garotinha de 8 anos de idade que mora lá em Santa Catarina, que está assistindo todos os meus vídeos e acompanhando os tutoriais para aprender a colorir também. Essa garotinha se chama Nicole. Nicole, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Espero que você consiga reproduzir esse colorido aqui. Se você pintar também essas nuvens aqui, ou qualquer um dos tutoriais que eu tô ensinando, pede pra mamãe me mostrar, tá bom? Um beijo, Nicole. Bom, gente, uma graça, né? 8 aninhos. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui o seu like, deixe um comentário com dúvidas, sugestões, me conta aqui o que vocês acharam desse tutorial. Se vocês reproduzirem e for postar no Instagram, não esqueçam de me marcar, tá? Eu deixo o meu Instagram aqui no box de informações. É Priscila Ferraz Galeria. Me marquem lá que vai ser um prazer repostar nos meus stories o colorido de vocês, tá joia? Então, por hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!